tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e preparados para assistir mais uma aula de Biologia do Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e agora nós vamos estudar Biologia e o assunto é biogênese versus abiogênese. Pessoal, nós vamos agora estudar teorias de origem da vida, tá? Nós, em aulas anteriores, nós falamos sobre a origem do universo, né? Sobre as teorias de origem do universo. E agora a gente vai entender quais eram as teorias que eram vigentes há um tempo atrás e quais são as teorias que estão atuais a respeito de como que os seres vivos teriam sido originados, tá? E a gente vai falar sobre a famosa abiogênese. Nós vamos explicar aqui para vocês sobre o experimento de Redi, a polêmica sobre a origem dos micróbios, tá? Vamos falar sobre esse experimento de Joblot e os experimentos de Needham e Spallanzani. É um monte de nome estranho, mas o que é importante aqui é que vocês entendam o que cada um defendeu, o que cada um fez como experimento, para explicar suas ideias, tá? Primeira coisa, pessoal, nós temos que entender o que significa a palavra biogênese e a palavra abiogênese. Bem, a biogênese era uma teoria que era acreditada há um tempo atrás, tá? Bem no início ali dos estudos da ciência a respeito da origem da vida. E acreditava-se, né, os primeiros cientistas acreditavam que a matéria bruta poderia originar seres vivos. Aí você me pergunta, como assim matéria bruta? Vamos imaginar o seguinte, eu vou ler aqui, eu vou explicar para vocês, tá? Aqui diz o seguinte: a ideia de que os seres vivos podiam surgir de outros mecanismos além da reprodução foi muito difundida na antiguidade e foi conhecida por teoria da geração espontânea ou abiogênese. Então imagine, pessoal, que você tem aqui uma lagoa, né? E nessa lagoa tem lama, tem água, tem ali o matinho que está nascendo. E daquela lama poderia se surgir, poderia se originar, por exemplo, sapos, rãs, pererecas, né? Os animais que vivem no pântano. Então, as pessoas acreditavam que esse monte de lama aqui poderia dar origem aos anfíbios que vivem ali, tá? Um monte de fezes poderia dar origem a cascudo, a animais que vivem naquele local, ou até mesmo um pedaço de carne podre poderia dar origem a larvas. E as pessoas acreditavam que realmente a matéria bruta, ou seja, que não tem vida, poderia originar seres vivos. Essa era a chamada teoria da geração espontânea. O nome já diz, está se gerando vida espontaneamente. Essa era uma teoria muito difundida e ela é chamada de abiogênese, tá? Em biologia, pessoal, toda vez que você vê aqui um A antes de um termo, geralmente esse A quer dizer negação. Olha só, bio quer dizer vida, tá? E gênese, essa palavra aqui é gênese, tá, pessoal? Gênese é origem. Então eu tenho a origem da vida que não é originada por seres vivos, ou seja, não é ser vivo que origina ser vivo, segundo essa teoria, ok? Então, um outro exemplo que eu posso citar para vocês é o caso aqui desse tipo de craca, tá? Isso aqui é chamado de craca, é um tipo de artrópode que fica geralmente grudado em casco de árvores, de navios, tá? E esse tipo aqui é chamado de Bernacles, ok? Então acreditava-se, por exemplo, que esses indivíduos poderiam originar os patos que ali vivem, tá? Por conta da cor, que é muito parecida. Então, novamente, uma matéria bruta originando um ser vivo, ok? E essa teoria da abiogênese, ela era muito defendida, principalmente pelo filósofo grego Aristóteles. Inclusive, pessoal, Aristóteles ele é conhecido como o pai da biologia, tá? Ele estudou muitos seres vivos. A classificação que existia dos seres vivos, antes dessa que a gente trabalha atualmente, era uma classificação por meio de Aristóteles, tá? Então, ele acreditava bastante que os seres vivos poderiam nascer de algo que não tem vida, tá? Outros cientistas que defendiam muito a abiogênese
era René Descartes, tá? Um cara muito conhecido, muito conceituado na época dele, tá? E, inclusive também o Isaac Newton também defendia a abiogênese, tá bom? Inclusive, outra coisa, pessoal, eu posso citar para vocês um cientista aqui, esse cara aqui é o Jean Baptista Helmont, tá? Ele tinha uma receita toda especial. A receita dele era o seguinte: ele chegou a elaborar uma receita onde ele poderia pegar resto de roupa suja, tá? Suada, colocaria num quarto escuro, tá? Roupas rasgadas, colocaria lá um monte de trigo velho e essa receita seria para que ele produzisse ratos. Então, se ele queria que nascesse ratos, ele pegava um monte de roupa suja, colocava no quarto escuro com um monte de trigo velho e ali ele acreditava que daquele monte de bagulho poderia surgir depois de 21 dias os ratos. Então, segundo ele, esses ratos foram originados dessas roupas. E realmente ele fazia o experimento, e depois de 21 dias apareciam esses ratos. Só que para ele, esses ratos eles tinham nascido, tanto que as roupas estavam todas rasgadas, o trigo estava consumido, porque ele acreditava que daquele monte de roupa, daquele trigo teriam originado esses ratos. Mas na verdade os ratos, né, pessoal, eles foram para aquele local porque sentiram o cheiro, foram comer o trigo, né? Mas para ele, essas roupas teriam originado a vida, tá? A crença na abiogênese não resistiu à expansão do conhecimento científico e os testes rigorosos desses cientistas aqui, pessoal. O Red, tá? Spallanzani e Pastel, tá? Esses cientistas aí, eles começaram a refutar essa teoria da abiogênese. Muitas pessoas acreditam ainda na abiogênese atualmente. Ainda acham, por exemplo, que cascudos podem nascer de fezes, né? Que micróbios podem ser originados de matéria orgânica em decomposição. Na verdade, essa matéria orgânica que está em decomposição, ela na verdade está servindo de alimento para seres vivos que colocaram ali, depositaram ovos ou até mesmo esporos que foram até aquele local para poder nascer. Mas nós vamos entender aqui como que essa teoria da abiogênese foi derrubada por terra, tá? Bem, a gente está contando nessa aula essa disputa que existia entre biogênese e abiogênese. O primeiro cara que eu quero mencionar para vocês, que começou a refutar a teoria da abiogênese, é o Francesco Redi, tá? Ou simplesmente Redi. Então, esse cara, em meados do século XVII, acreditava que, aliás, em meados do século XVII, acreditava-se que os vermes que nasciam nas carnes em decomposição teriam nascido ali, que essa carne poderia ter originado esses vermes, né? Os filhotinhos das moscas. E o Redi, ou Red, ele quis defender que isso estava errado, que isso não era correto. E o que, que ele fez? Tá? O médico italiano Francesco Redi refuta a concepção vigente da sua época. Em meados do século XVII, acreditava-se que os vermes das carnes em putrefação eram originados espontaneamente. Então, para ir contra essa afirmação, ele fez o seguinte experimento. Ele pegou vários frascos de vidro, tá? E ele colocou dentro desses frascos pedaços de carne, tá? Alguns frascos ele deixou aberto, tá? Com um pedaço de carne lá dentro. Outros frascos ele colocou coberto com gás, tá? E outros frascos ele fechou hermeticamente, ou seja, ele lacrou totalmente. E depois de um tempo, que foi constatado, tá? Passou um tempo e ele foi examinar o que ocorreu em cada um desses frascos. Nesse primeiro aqui, que ele deixou aberto, tá? O frasco aberto permite que as moscas depositem os ovos na carne em decomposição, surgindo as larvas após alguns dias. Aqui ele constatou que nasceu larvas de mosca, tá? No frasco que estava aberto. Nesses outros dois frascos que estavam fechados,
não se notou a presença de larvas de mosca. A gase impede que as moscas depositem os ovos na carne em decomposição, aprisionando os ovos em sua malha. Esse frasco permite a entrada de ar, tá? E nesse outro caso aqui, que ele fechou hermeticamente, o frasco hermeticamente fechado impede que as moscas depositem os ovos na carne em decomposição. Esses frascos impedem a entrada de ar. Então, resumindo o que foi feito, nesse primeiro experimento, na carne ele encontrou larvas e moscas. Nesse segundo experimento, tá? Nesse segundo e nesse terceiro não ocorreu a presença de moscas, tá? E aí ele chegou à conclusão seguinte: olha, as moscas que estão presentes nessa carne aqui só estavam aqui porque o frasco estava aberto, tá? E as larvas que estão aqui só estão presentes porque essas moscas colocaram seus ovos ali. Isso significa dizer que os seres vivos que estão presentes nesse pedaço de carne são provenientes do ambiente, enquanto que aqueles que não estão presentes nesses outros dois frascos aqui, só não estão presentes porque a gase e também essa tampa aqui impediram a passagem desses indivíduos, impossibilitando que eles colocassem seus ovos. Então, ele, naquele momento, ele conseguiu derrubar um pouco a teoria da abiogênese, tá? Só que os cientistas que defendiam a abiogênese, eles tinham argumentos para contrapor essas ideias do Francesco Redi, tá? Os micróbios naquela época ainda não eram conhecidos. E assim, os micro-organismos só puderam ser conhecidos com a descoberta do microscópio, com a invenção do microscópio, tá? Os micróbios foram observados pela primeira vez no século XVIII pelo holandês Antoine van Leeuwenhoek. Então, o que os caras falaram? Ora, as moscas não apareceram naquele pedaço de carne, mas mesmo assim, os pedaços de carne que estavam presentes nesses dois frascos aqui estavam podres. Significa dizer que eles tinham micro-organismos dentro dele. E esses seres vivos, de onde é que eles vieram? Só puderam ter sido originados do pedaço de carne. Esse foi o argumento dos defensores da abiogênese, tá? E aí nós temos um outro experimento, né? O francês Louis Dioplot realizou em 1711 o experimento com caldo nutritivo. O que é que ele fez? Ele preparou um caldo de carne e colocou dentro de um erlemaia, tá? Que é um tipo de tubo de vidro ou recipiente que é usado muito em laboratório. Então, esse recipiente aqui, ele colocou o caldo de carne, ferveu o caldo de carne, tá? E depois que ele esfriou, aqui nasceu micro-organismos. O caldo ficou contaminado, tá? E nesse segundo experimento, ele ferveu o caldo nutritivo, tá? Deixou tampado, bem tampado com uma rolha e passou um tempo, depois que esse caldo esfriou, ele notou que o caldo não ficou contaminado. Então esse cara disse: olha, tá vendo? Quando eu fervi o caldo, eu matei os micro-organismos. Agora, quando o caldo esfriou, esses micro-organismos que nasceram só puderam ter vindo da onde? Do ambiente externo, porque o vidro aqui ficou aberto. No vidro que ficou fechado, olha, o que aconteceu com o caldo? Não ficou contaminado, tá? Mais um argumento a favor da biogênese, tá? De que os seres vivos só podem ser originados pelo processo de reprodução dos seres vivos. Nós tivemos aqui outros experimentos, os experimentos de Needham e Spallanzani, tá? O Needham, em 1745, ele é defensor da abiogênese, tá? Ele utiliza frascos com substâncias nutritivas e fervura para refutar a teoria da biogênese. Então, para defender a abiogênese, qual foi o experimento que ele fez? O Needham. Ele fez o seguinte: ele ferveu um caldo nutritivo, né, caldo de carne, pode ser, por exemplo, e deixou esse caldo tampado, tá? E passou um tempo, esse caldo esfriou, passou mais outro tempo, esse caldo ele ficou contaminado.
e ele disse o seguinte, olha, a força vital do caldo nutritivo trouxe de volta os micro-organismos. Então, aqui ele traz um argumento bem forte para defender a biogênese, porque ó, o vidro ficou tampadinho. Como é que esses micro-organismos chegaram ali? Tá? E aí veio o Spallanzani com um contra-experimento para tentar derrubar por terra os argumentos do Needham. O que o Spallanzani fez? Em 1770, ele recria esse mesmo experimento, tá, de Needham, com algumas modificações. O que ele fez? Ele ferveu o caldo nutritivo, e depois ele derreteu a ponta desse. Isso aqui é um balão, tá, pessoal? Um vidro, esse vidro aqui é chamado de balão, que é muito usado em laboratório. Então ele pegou esse mesmo recipiente, ferveu o caldo nutritivo, derreteu aqui a ponta desse balão e fechou hermeticamente. Ou seja, ele lacrou com o próprio material do tubo aqui, né? Do tubo de vidro. E passou muito tempo, o que aconteceu? Esse caldo não se contaminou. Ele não estava com nenhum micro-organismo. Depois que ele quebrou o bico desse balão, passou um tempinho, esses micro-organismos, eles nasceram. Aí ele chegou à conclusão do quê? Olha, tá vendo? Quando eu fechei esse vidro aqui, esse balão, eu impedi que os micro-organismos entrassem, tá? E a partir do momento que o balão foi quebrado, os micro-organismos puderam entrar e se reproduzir dentro desse balão, tá? Coisa que não aconteceu lá no experimento do Needham, porque o Needham ele não ferveu o suficiente para que matasse todos os micro-organismos. Esse foi um argumento que era defendido por Spallanzani, tá? E aí, pessoal, dessa briga entre esses dois, surgiu essa ideia de fechar os recipientes hermeticamente. Por isso que hoje em dia nós temos enlatados, por exemplo. Você tem ali a lata de sardinha bem fechadinha, tá? E quando tem algum tipo de problema no processo de fabricação, o que vai acontecer? Se você olhar para um enlatado e ele estiver estufado, quer dizer, pessoal, que ali tem contaminação. Porque existem micro-organismos que, mesmo que não estejam em contato com a atmosfera, eles promovem a fermentação. E no processo de fermentação ocorre a liberação de gás carbônico. E é essa liberação de gás carbônico que faz com que o enlatado que esteja contaminado fique estufado. Então, quando você estiver lá no supermercado procurando algum enlatado, não vai querer procurar aquele enlatado que está estufadinho, não, porque você vai achar que ele está cheio de produto. Não, porque provavelmente esse enlatado pode estar contaminado com algum tipo de micro-organismo. Inclusive, a gente pode citar um tipo de bactéria chamada de salmonela, tá? Que é muito perigoso para a nossa saúde. Então, eu apresentei para vocês aqui, pessoal, essa briga constante que existiu entre a biogênese e a abiogênese, tá? E qual foi o contra-argumento que o Needham falou para o Spallanzani, né? Porque o Spallanzani ele conseguiu, ao fazer esse derretimento do balão, depois de um tempo, ele impediu que micro-organismos entrassem nesse caldo nutritivo. O que o Spallanzani fez? O que o Needham falou? Ele disse o seguinte: olha, quando você tampou o balão, né, hermeticamente, você tirou a força vital. Ora, por isso que não nasceu o micro-organismo aqui, tá? Quando eu coloquei a rolha ali, o que foi que aconteceu? Eu não tirei o princípio vital estava presente, então os micro-organismos puderam nascer. E aí, pessoal, o Spallanzani, infelizmente, ele não conseguiu criar um experimento que pudesse derrubar esse argumento do Needham, tá? Por isso que até então, até essa parte aqui, a biogênese e a abiogênese está 0-0, né? Os argumentos das duas linhas está empatado. Só que a gente vai ter uma próxima aula onde eu vou falar para vocês de um experimento que derrubou por terra a teoria da abiogênese, que é o experimento de Louis Pasteur, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e a gente vai se ver na próxima aula.
Tchau, pessoal. Até mais.